tensão, disputa, dor, tiros, bombas, angústia, sofrimento, desespero. Estamos ouvindo, vendo, ou acompanhando ultimamente esses últimos 3 dias, essa situação triste, difícil, muito preocupante entre Rússia e Ucrânia. 2 nações do continente europeu que são vizinhas, que estão ali lado a lado, bem próximas uma à outra, um território de uma se delimita com o da outra. 2 nações que estão bem próximas territorialmente, mas muito distantes em vários aspectos. É disputa por poder, é disputa por território, é busca por ideologias próprias, é disputa por uma série de coisas. Existe todo um contexto e que não é de hoje, que envolve as 2 nações. Infelizmente, tem muito de falta de temor a Deus, tem muito de falta de amor, tem muito de pensar em si próprio, tem muito de pensar mais em conquista do que no bem coletivo. Tem uma série de questões que envolvem essa situação. É triste podermos olhar para todo esse cenário e perceber que a cada dia o ser humano pensa mais no bem coletivo, pensa mais tem um pensamento voltado para o bem no âmbito mais geral, uma visão mais ampla daquilo que se querer o bem-estar das pessoas, e não somente meu, não somente do meu povo, não somente da minha nação, não somente daqueles que estão próximos de mim, né? Inclusive, eu abro um parêntese para dizer, nós precisamos interceder tanto por um lado quanto do outro. Em ambos os países tem seres humanos, em ambos os países tem cristãos, em ambos os países tem pessoas de todo jeito. Então tem pessoas muito boas que pensam no bem coletivo em ambos os lados. Eu costumo dizer que em todo lugar há quem queira fazer o bem, há quem queira agradar a Deus, há quem pense de forma pacífica, há quem rejeite tudo que venha de encontro ao bem coletivo, ao bem comum. É difícil, é triste, é lamentável, é de doer o coração quando acontecem situações como a que estamos vendo ultimamente. Porque tem muitas pessoas inocentes morrendo, pessoas desesperadas, muitas pessoas que estão dentro da sua pátria e que não têm paz, que não têm segurança, que não têm razão de trabalhar, de lutar pela vida, que estão perdendo as perspectivas de vida, que estão desesperadas, que estão terrivelmente angustiadas em sua nação, sofrendo, sendo atacadas, pessoas perdendo vários parentes, pessoas que já não sabem mais, não tem nenhuma perspectiva do que é um emprego, do que é um lar. Milhares de pessoas tentando fugir da própria nação, muitas sem saber para onde irem, onde é que vão morar, de que forma vão morar em um novo endereço, o que lhes espera em outro lugar, totalmente sem perspectivas de uma vida boa, de uma vida relativamente próspera. E é tudo muito complexo, e quando a gente fica pensando no número de pessoas que estão envolvidas em tudo isso, pessoas que jamais queriam participar, mas que não tem como não fazer parte de uma situação tão difícil, tão complicada. Na verdade, o meu foco não é propriamente no que diz respeito ao conflito, à guerra, à disputa entre Rússia e Ucrânia, mas eu quero comentar um pouco sobre o que isso fala a respeito do fim. O que nós, como cristãos, e as pessoas que
têm algum temor a Deus, e as pessoas que pensam na vida pós-morte, as pessoas que pensam, pessoas que estão desviadas e todas as pessoas de modo geral que precisam, que reconhecem que precisam de Deus, de que forma nós temos que olhar para isso? Não é só pensar assim quem está certo, quem está errado. Não é só pensar o que um país está fazendo com o outro. Não é só pensar em qual é o principal ou os principais objetivos daquele conflito. Não é só pensar em que a nação russa é muito mais poderosa do que a nação ucraniana. Não é só pensar quais são os principais objetivos da Rússia nessa invasão à Ucrânia. Não é só pensar em quem poderia se levantar para ladear a Ucrânia, dar suporte para a Ucrânia, ajudar a Ucrânia. Não é só pensar o que pode vir a acontecer no contexto do conflito, da guerra. Não é só pensar em o que outras nações ou influências podem interferir nesse conflito, nessa guerra entre os dois países. Mas pensarmos que tudo que está acontecendo no mundo atual está dentro daquilo que está na palavra do Senhor. Tudo está no controle de Deus. Por mais que pareça, a certo modo, complexo entender isso. Mas tudo o que está acontecendo, inclusive, Deus já havia nos alertado, Deus já tem nos alertado na sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, por exemplo, o Mateus capítulo 24, dentre outros textos, eu vou citar só o versículo 7 que diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. É só um versículo desses conjunto dos primeiros 14 versículos do capítulo 24 de Mateus, que trata a respeito do princípio das dores, dos sinais gerais a respeito do fim dos tempos. Nós sabemos que a Bíblia fala do fim dos tempos. Nós sabemos que a Bíblia fala do arrebatamento da igreja. Nós sabemos que a Bíblia fala que Jesus virá novamente. E Deus, que ama tanto a humanidade, que ama tanto o ser humano, que nos ama tanto, Ele nos deixou sinais de quando estaria perto o fim de todas as coisas. Existe, à luz da Bíblia Sagrada, uma série de acontecimentos que virão no final dos tempos. E que essa série de acontecimentos que são conhecidos dentro da Bíblia pelo estudo teológico como sendo os eventos finais, os eventos que dizem respeito às últimas coisas, que é estudado na teologia dentro de uma disciplina conhecida como escatologia. Então a escatologia, ela trata das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E que dentre esses acontecimentos, o que abre a porta para esse cenário dos acontecimentos escatológicos é o arrebatamento da igreja. E tudo que Deus quer que entendamos que nós precisamos de Deus. Sem dúvida o ser humano quer Deus. Sem dúvida o ser humano quer fazer parte desse grupo, dessa caravana, desse povo que vai morar no céu, e que nós temos a promessa de que Cristo virá, de que Cristo levará o seu povo para morar com Deus, para todo sempre, por toda a eternidade. E como Deus nos ama tanto, e Deus quer tanto que estejamos com Ele, na presença dEle, que moremos com Ele no porvir, Ele deixa-nos alertas. Ali, os discípulos questionam Jesus: que sinais haverão do fim dos tempos e da tua vinda? Porque eles queriam que Jesus falasse um pouco de como seria o tempo em que estaria próximo da sua vinda, da vinda de Cristo. E ali Jesus, respondendo aquela pergunta,
aquele questionamento, ele foi trazendo aqueles relatos. E eu estou enfocando aqui a parte inicial do capítulo, mas se você atentar para todo o capítulo e ler a parte subsequente, você vai ver de uma forma mais ampla aquilo que Deus trata com a humanidade. Porque, na verdade, a Bíblia fala de guerra, de rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, fome, pestes, terremotos, várias coisas que aconteceriam no mundo e que seria o princípio das dores. Nós vemos nações como a Venezuela, em que muito recentemente a gente viu falar de muitas pessoas sofrendo muito, passando fome, saindo do país a pé, desesperadas, sem saber para onde ir, sem saber o que comer, aonde morar. Situação terrível, desesperadora. Nós temos aqui, recentemente, essa crise que aconteceu na Argentina. Nós temos uma série de situações ocorrendo no mundo inteiro, que nós vemos esses acontecimentos preditos por Cristo em vários lugares do mundo. Pestes, nós temos sofrido muito recentemente com isso. E tudo isso envolve esse contexto daquilo que Deus quer que o ser humano entenda como sendo algo que está despertando, sendo usado por Deus, esta palavra, para falar de forma antecipada dos acontecimentos que viriam, e quanto mais os acontecimentos se intensificam, mais Deus está martelando, está despertando o ser humano quanto ao final dos tempos. Esse período de pandemia, sem dúvidas, Deus tratou muito com o ser humano, Deus tem tratado muito com o ser humano. Né? Através de tudo isso, Deus está despertando-nos, Deus está falando aos nossos corações, porque de repente o arrebatamento da igreja vai acontecer. Mas para que ninguém tenha desculpa, para que ninguém fique como inocente, Deus nos deixa o alerta. Infelizmente é triste, é trágico, mas já estava previsto em toda a Bíblia Sagrada esses acontecimentos difíceis, tristes, ruins que estão vindo sobre a terra. Esse evento, esse conflito, essa guerra entre Rússia e Ucrânia é mais um de acontecimentos que servem para nos deixar alertas, para nos despertar. Jesus está para voltar. Breve Cristo voltará. A qualquer momento, Jesus pode descer. A Bíblia diz que ele não deixou o registro do momento certo. O ser humano não sabe. Mas que a qualquer momento e que os sinais que ele predisse estão aí. É olharmos para essa guerra, para esse conflito, orarmos pelos dois países, para Deus ter misericórdia daquelas duas nações, daquelas pessoas, daqueles seres humanos, que Deus possa socorrer e ajudar, que a esperança é de que brevemente se cesse essa guerra, esse conflito, essas disputas, que Deus tenha misericórdia e que nós, todas as pessoas que estão, você que está assistindo esse vídeo, você que está acompanhando esse cenário todo, oremos por eles e oremos pela nossa salvação, oremos pelas almas das pessoas, para que o ser humano entenda que Deus ama a humanidade, que Deus quer salvar a humanidade, que Deus está avisando a humanidade que tudo isso faz parte do fim, do princípio das dores, do fim dos tempos, e que nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento Jesus virá. E Ele quer nos levar para que depois nós possamos fazer parte da caravana do arrebatamento da igreja. Depois vai vir um período de grande tribulação na terra, período terrível. E Deus quer nos livrar do período tribulacional e nos dar um lugar de descanso, um lugar da presença do Senhor, um lugar abençoado, uma morada melhor, um lugar maravilhoso, uma terra como nunca o ser humano teve antes para morar, que é as mansões celestiais, que é o céu de glória. Esta é a palavra que eu gostaria de trazer a respeito desse contexto todo e dizer: Deus abençoe você. Deus nos ajude a estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Estejamos na presença do Senhor
Porque independente de onde o ser humano estiver nesse momento, seja a Rússia, seja Brasil, seja a Ucrânia, seja qualquer outro lugar do mundo, o que mais importa na vida do ser humano é ele estar na presença de Deus, porque independente do que aconteça nesta vida, independente de quanto tempo nós vivamos aqui na Terra, o que mais importa é se nós vamos garantir uma morada nas mansões celestiais. Isso é o que é o mais importante. E esta é a palavra que eu deixo, que nós possamos estar preparados para que possamos subir no arrebatamento da igreja e que mesmo diante de tudo que aconteça de ruim na terra, mas que nós possamos desfrutar, porque no céu vai ser eterno, vai ser para sempre, vai ser eternamente para a glória do Senhor. Eu sou Eduardo Oliveira, esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Eu peço que você deixe o seu like, que você deixe aqui um comentário, que você continue orando por nós, abençoando esse projeto Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Eu agradeço a atenção, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.